Vamos para a Cidade do Galo, onde está a Rafaela Potter, porque são 3 jogos diante do torcedor para o Atlético se recuperar. E eu quero saber, Potter, como é que tá o clima por aí? Boa tarde para você. Oi, Maurício, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, o clima é de tensão, viu? Inclusive hoje, antes do último treino, para finalizar a preparação para encarar o Bolívar, nesta quarta-feira, vale vaga na semifinal da Sul-Americana, teve protesto aqui na porta da Cidade do Galo. Integrantes de uma torcida organizada vieram até aqui cobrar os jogadores, lideranças do elenco como o goleiro Everson, lateral esquerdo Guilherme Arana, o Hulk e os zagueiros Alonso e Lianco vieram até aqui à porta da Cidade do Galo e conversaram com esses torcedores. Clima mesmo de cobrança, até porque já são 7 jogos sem vencer essa sequência na temporada do Galo. Agora, falando um pouquinho da preparação, né, porque depois sim teve o treino, o Sampaoli tem problemas para esse duelo contra o Bolívar, principalmente ali na defesa, porque ele não pode contar com o lateral direito Natanael e também com o zagueiro Júnior Alonso. Os dois vão cumprir suspensão. Uma boa notícia é que o Juan Tressoldi, último reforço a chegar na janela, ele treinou pela primeira vez com o elenco, treinou ontem, treinou hoje também e vira uma opção aí para a defesa do Sampaoli. A gente lembra que ele não joga desde o dia 20 de maio, quando defendia ainda o São Paulo, isso porque ele precisou passar por um período de preparação física, condicionamento físico, depois que ele sofreu uma artroscopia no joelho. O Galo, com uma vitória simples, se classifica e precisa dar essa resposta para o torcedor, Maurício. Direto, então, para Belo Horizonte, hein? De novo, a Nath Andrade e o Mário Marra conosco. Tem torcedor do Galo que é mais desconfiado, Nath, que viu aquele retrospecto ali. Então, viu o retrospecto de 7%. Foi justo contra o Galo. Não tem muito disso aí, Nath? Tem. Mineiro já é um ser desconfiado por natureza, né? Quando se trata de futebol, o mineiro, ele é supersticioso e ele tem sempre a certeza. Se for dar errado para alguém, vai ser pro meu time. E a fase do Galo ainda não ajuda, né? 19 jogos depois dessa parada do Mundial, 11 derrotas, 3 empates, 5 vitórias. A gente achou a 5, Marra? Olha, eu não quero nem participar disso, porque eu estou gostando tanto do que você está falando. Eu acho que em algum momento eu me enxerguei na sua observação. Fala mais sobre mim aí, vai, eu tô gostando de saber. Não estou lembrado das 5, as 2 do Godoy Cruz, né? Assim, mas é verdade, você fez o levantamento, eu acredito piamente em você. Mas voltamos a falar de mim, aquela coisa do desconfiado, do né? Mas se for dar errado, vai dar errado. Ô, Bruno, é pra gente. Dá licença, vai ter uma consulta aqui na terapia, eu tô precisando participar desse papo aqui. Quem tá precisando participar desse papo também, e entrar nesse papo, é a gente falar um pouco sobre o Hulk, né? Sim. Ok, né, gente? Sim, claro. Aquela introdução que é necessária e em alguns momentos vital. A gente respeita esse jogador como poucos no futebol brasileiro. É um jogador muito acima da média, é um jogador na idade que tem, que entrega os números que entrega, mas a gente também respeita a história dele. E a história recente é uma história que ele não está indo às redes como ia há algum tempo, né? E ficou no banco, né, Natália? No jogo lá, eu sei que era nas alturas, em La Paz. Será que ele vai ficar no banco de novo? Pois é, eu acho que esse é o principal ponto desse jogo, né? Porque não dá pra falar de Hulk sem falar de Galo, não dá pra falar de Galo sem falar do Hulk. Ele ficou no banco no último jogo, a gente conhece Sampaoli, sabe que ele mexe no time inteiro depois desse trabalho do Cuca. Então, ele chegou, ele já testou em um jogo, testou em outro, a gente não viu repetição de escalação ainda, e a principal dúvida é essa, é o Hulk, porque a gente sabe da qualidade do Hulk, mas sabe que a fase não é boa, só no Brasileirão tem um ano que ele não marca com bola rolando, a gente vê o Hulk fazendo gol de falta, gol de pênalti, mas com a bola rolando ele não vem marcando, e aí cabe ver o que o Sampaoli tá pensando, né, Marcos? Vale sempre lembrar, quando ela fala isso, ela fala do Brasileirão, né? Na Sul-Americana ele fez aquele gol contra o Godoy Cruz no último lance do jogo, tudo. Vou jogar pro estúdio, né? Assim, a sensação que eu tenho é que precisa atacar, precisa ser forte, vai jogar contra um time com características diferentes dos últimos adversários do Atlético. O Bolívar deve jogar com a linha mais baixa, apesar do técnico, do Flávio Robato, falar que gosta de muito ter a bola, mas é uma característica da competição. Acho, palpite, que o Hulk começa a partida. Não sei se termina, mas começa a partida.
Eu concordo com você, eu também acho que o Hulk começa. Em casa, o Hulk começa. O que vocês acham? Posso só fazer uma perguntinha pro Marra? Marra, querido, beijo pra você, beijo, Nath. A gente tá falando muito do Hulk e tem que falar do Hulk mesmo. Agora, esse Atlético sem o Coelho, o que você imagina, Marra? Porque era o principal nome, né? Se a gente pega esse recorte. É um jogador que, com o Cuca, ele foi mais utilizado dos dois lados, né? Com o São Paulo ele estava sendo mais utilizado pelo lado direito. O rendimento dele era bom, é bom dos dois lados. A temporada do Coelho era uma temporada muito legal na carreira dele. Carta fora do baralho, né? Que tem a boa recuperação. A cirurgia foi ontem, inclusive, né? Que tem a boa recuperação. Como vai precisar atacar, eu acho que o Atlético vai ter mais atacantes. Ontem, informação. Para tudo, informação. Ontem, o técnico Jorge Sampaoli fez trabalho separado ou observou um pouco mais de perto o trabalho de dois jogadores de ataque, Dudu e Júnior Santos. Ele pediu um trabalho diferente para esses dois jogadores. Isto posto, Rony. Acho que o Rony começa a partida no lugar do que seria ali o lugar do Coelho. Aí talvez jogando pelo lado esquerdo, talvez. Mas enfim, Eugênio, o Hulk. É com o Hulk ou sem o Hulk? Do começo, como o Marra está imaginando, já é momento da gente questionar a titularidade desse jogador? Eu acho respeitando sempre, claro, a história, tudo isso, mas a gente está falando, claro, do que pode ser melhor para o Atlético nesse momento. É natural uma queda de produtividade do Hulk. Ele é um ser humano. Por melhor que o Hulk se cuide, ele continua sendo um ser humano e sofre com a questão da idade. Mas ainda é titular do Atlético. Tecnicamente, ainda é a referência do ataque do Atlético. Em jogo decisivo, em casa, acho que não dá para abrir mão dele. Eu imagino ter sido pontual a escolha ali, pensando na altitude, tentar, entre aspas, ter um resultado sem precisar utilizar o Hulk, né? O Hulk, ele, é o que o Eugênio falou, ele se cuida demais, mas se você pode segurar um pouquinho ele, segura, protege, sabe assim? Para você ter sempre o melhor do Hulk. Eu imagino de saída o Hulk, assim. Não consigo pensar num Atlético sem ele para esse momento. O Atlético precisa do resultado. Foi um 2-2, ele precisa do resultado. Porque esses jogadores aí bem observados, né, Marra, que você citou, o Júnior Santos e o Dudu, até agora eles também não conseguiram justificar, assim, uma titularidade também, não é? Não justificaram. São nomes históricos, né? A temporada passada do Júnior Santos, incrível. O Dudu, né? É autoexplicativo o que ele já fez na carreira, mas com a cabeça do Atlético, ainda nada. Ainda, talvez amenizando um pouco a situação do Dudu, é que ele ficou punido também muito tempo, então ele não conseguiu ter sequência. Agora, vocês perceberam na entrevista que a gente colocou aí do Jorge Sampaoli, primeiro duas coisas, né? Ele falando quarta-feira e não miércoles, ou seja, é ele tentando se aproximar da nossa linguagem, do nosso idioma. E outra, ele falando da produção do ataque. É ponto que está atrapalhando. E se você conversa com qualquer especialista em futebol e que conheça a carreira do Jorge Sampaoli, a preocupação maior dele é o ataque. Ele fica com a cabeça o tempo inteiro funcionando em como vai atacar. Por isso, até de vez em quando, ele toma umas goleadas, porque ele não se preocupou tanto com a defesa. Você vai se lembrar da imagem dele no Santos, de um Santos irresistível, até que encontrou um Ituano e tomou 5 do Ituano. Porque ele só pensava no ataque. E ele agora está com a cabeça quente por causa da baixa produção ofensiva, ou seja, ataque do Atlético. Né, Nath? A gente conversava também esses dias de como nesses 3 últimos jogos o Atlético não só não marcou, como sofreu gols nessas 3 últimas partidas, mesmo quando tinha um jogador a mais em campo, Nath. Pois é, isso já vem virando uma rotina pro Galo, né? O torcedor já tem todo aquele trauma da Libertadores do ano passado, de jogar o segundo tempo praticamente inteiro com um a mais e ainda assim perder o título tão almejado. E agora isso vem se repetindo, 3 partidas, Galo com um a mais e não consegue marcar. E além de não conseguir marcar, vem sofrendo gols, vem cometendo pênaltis também, né? A gente tem que dar uma atenção para isso também. E aí pode ter mudança na zaga do Galo. Sabe quem está disponível agora? Fala pra mim. Juan Tressoldi. Ah, sim. Liberado pelo DM. E na semana passada,
até viajou para a Bolívia e eu tenho também a informação que jogaria Ivan Roman. É um jogador que o Jorge Sampaoli tem interesse em ver jogando. Na ausência de zagueiro, na ausência de lateral, a gente pode ter falado 2 pistas da próxima escalação. Talvez não no time titular de cara, né? Mas 2 pistas, o Juan Tressoldi e também o Ivan Roman. Eu suspeito que um dos 2 vai para o jogo amanhã. Amanhã o Galudo tem decisão pela Copa Sul-Americana e eu vou dizer aqui de uma coisa que tem me chamado a atenção negativamente. Primeiro, a incapacidade de mobilização dentro de campo. Eu não vejo esse elenco do Atlético, esse grupo aí, se mobilizar. Isso é muito preocupante. Parece que aquela aura do ex-treinador parece que permaneceu aqui, sabe? De um time abatido. O Atlético hoje é um time abatido, sabe? Sabe a pessoa que de cabeça baixa, introspectiva. O Atlético hoje é um time de cabeça baixa, introspectivo. O Atlético não consegue se mobilizar dentro de campo e o que é pior acontece agora diante de nossos olhos. Eu tô sentindo, cara, um clima esquisito, estranho, de falta de mobilização do clube. Desanimador? Assim, eu não vou cobrar da comunicação do clube, porque a comunicação é um setor dentro do clube que é executivo. Né? Ela executa. Então, para a comunicação fazer qualquer movimento de tentar mobilizar a torcida, essa ordem tem que vir de cima. Né? E eu não tenho sentido. Eu acho que o momento que o Atlético está vivendo, os números que são extremamente preocupantes, era a hora das pessoas do clube meterem a cara. Eu estou sentindo falta do Paulo Brax, botar a cara. Ah, mas o que você quer que eu faça? Não é problema meu, botar a cara. Assumir responsabilidades, mobilizar, sabe? Conversar com a torcida, os jogadores aparecerem também, estão muito retraídos, sabe? E esse clima me preocupa no sentido de que o Atlético tem uma decisão amanhã, tem 12 mil ingressos vendidos. Ou seja, o torcedor do Atlético, que é efetivo, um fanático torcedor, uma torcida que é conhecida no Brasil inteiro, por ser muito próxima do clube, essa torcida começa a ficar exatamente passiva diante da inércia do Atlético. Da inércia dentro de campo, da inércia fora de campo e tal. Então, gente, eu estou sinceramente surpreso com... parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem. Uma passividade muito grande, tá né? Tudo muito tranquilo. Parece que estão levando uma situação já aí vai lá, normal. 20 torcedores da organizada vão lá hoje, aí conversa com o jogador, aí a recepção ali, quando os jogadores chegaram, né, que alguns torcedores foram lá. Achei que, assim, nada muito eloquente, né? Os jogadores... Todo mundo muito calado, ninguém chama a responsabilidade, ninguém aparece para falar. Sabe, o Sampaoli não é esse cara, né? Para fazer tudo isso. Não acho que o Vitor tenha perfil. E eu tô sentindo o Brax desaparecido. Sabe, gente, vamos buscar uma mobilização, vamos fazer qualquer coisa. Não dá para ser como tá. Você acha que eu tô viajando? Não. E a sensação do torcedor que preocupa é realmente isso, é de normatizar as coisas. Tipo, olha, perdeu, tá tudo normal, é assim mesmo, vamos trabalhar, a vida que segue, vem outro jogo, aí perde de novo, vamos de novo. Eu falei lá no meu canal do YouTube, ontem à noite, falei hoje pela manhã de novo, eu acho que o momento agora, sabe, HG, era de um pacto dos jogadores. Eu acho que a coisa tinha que remar de outra situação. Quando aconteceu o problema dos salários atrasados, se uniram, chamaram a direção até a Cidade do Galo, fizeram uma reunião e cobraram os direitos dele. Ok, eles tinham esse direito e foi perfeito. Só que agora o time está devendo. Agora, no meu ponto de vista, eu acho que era o momento dos jogadores também chamarem a diretoria lá, fazerem um pacto, se unirem e colocarem, olha, as coisas vão mudar, chegar para o Sampaoli, o que você quer que a gente faça? Nós estamos com você, estamos fechados, e externar isso para o torcedor, vir um jogador a público e chamar o torcedor.
Torcedor, estamos convocando vocês para irem amanhã no jogo, porque nós fizemos um pacto aqui, nós vamos jogar tudo que a gente sabe, nós vamos entregar muito dentro de campo. Claro que a vitória, ela é consequência de um trabalho. No futebol a gente sabe que pode empatar, tem dia que tá ruim, mas a gente pode garantir para o torcedor, e aí eu acho que é uma situação do torcedor, do jogador, garantir, sabe? Um pacto mesmo, olha, nós vamos jogar, nós vamos honrar essa camisa, vamos entregar, coisa que está faltando. A gente tem visto em alguns jogos e os torcedores, a maioria que a gente conversa, tá falando, não, falta entrega, tá faltando um pouquinho mais de raça, um pouquinho mais de... Aí alguns jogadores acham que não, entendo até eles acharem que não, mas isso é o que está passando quando você vê que o time repete os mesmos erros, que o time aceita uma derrota, como acontece contra o Botafogo, com um jogador a mais. No segundo tempo você não dá um chute a gol, você não dá um algo mais, a coisa começa a ficar muito morna, muito fria. Cara, é uma decisão, gente. É uma decisão. O Atlético vai decidir uma... Ô, Thiago, o Atlético chegou uma vez na semifinal da Sul-Americana, pode chegar amanhã, o Atlético pode ainda almejar uma vaga na Libertadores que muda o patamar, inclusive financeiro do ano que vem, com orçamento maior, investimento maior. E a mobilização da torcida é o quê? Nós já estamos naquela assim, ó... o ano acabou, queremos salvar a Libertadores, salvar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem que vir, o HG tá certo, tem que vir de dentro pra fora agora, sabe? Torcida atleticana, prestem muita atenção nessa grande informação que eu vou trazer agora pra vocês. Atlético vem forte para fechar com o Cedric Bakambu, é isso mesmo, do Real Betis, muito bom jogador, né? O atacante pode estar fechando com o Galo para a próxima temporada, diz o site aí, Bola VIP, né? Informação de hoje, né? É um baita de um jogador, um atacante de muita referência, é um reforço de peso. Então, assim, uma terça-feira agitada no Galo. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham, né, sobre essa possível chegada do Cedric à equipe do Galo. A diretoria do Galo aí analisando, né? Os nomes aí prováveis que pode estar chegando no Galo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Esse é um nome, sabe, é nome de peso. Atacante muito, mas muito experiente. É um jogador que o Santos foi atrás, não teve sucesso. E agora o Atlético está indo atrás desse jogador, já está deixando tudo alinhado para a próxima temporada. Alguém já viu esse atleta jogar? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!